Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nela habitam. Ouviremos agora a palavra de Deus. A palavra de Deus. Diz a palavra de Deus na primeira epístola de João, no capítulo 4, versículo 16b ao 18. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Amém? Pode sentar. Deus já nos trouxe, já nos ensinou bastante sobre essa palavra, mas colocou no meu coração para falar mais, bem detalhadamente, o que a Bíblia diz sobre isso, sobre medo, sobre temor. Alguns irmãos até perguntam, e existem ainda algumas dúvidas. E com certeza não há melhor maneira do que essa, de que irmos para a Bíblia, pela iluminação do Espírito Santo, sem doutrina própria, mas com o ensino do Mestre, nós recebermos com convicção aquilo que é a verdadeira palavra de Deus, que é a sã doutrina. A maioria dos eruditos afirmam que essa primeira carta de João, ela foi escrita, só para termos um pouco de conhecimento e entrarmos no contexto, cerca de 90 anos depois de Cristo. João já era velho. Na verdade, resista-se que ele foi o único apóstolo sobrevivente, foi o último a morrer. Tanto que todas as cartas foram mais cedo, depois de Cristo, mas acredita-se que pelas evidências que essa foi em 90 depois de Cristo. Até pelo carinho e afeição que a gente vê que ele transmite na carta, nós vemos o amor do Pai. Como todos os escritos de Deus, essa carta é uma carta belíssima. Quando nós a lemos e meditamos nela, buscando a iluminação de Deus. E como toda a Bíblia, Deus fala exclusivamente para o seu povo. Um povo que mesmo conhecendo a sua palavra e lutando para obedecê-la, é passível de pecar. Pronto. Então, porque a Siloé é dura, nós abominamos o pecado como Deus, mas nós amamos o pecador. A pregação aqui, desde que começou a igreja, é essa: não importa como você chegue, meu irmão, minha irmã, importa como você quer ficar com a graça de Deus, com Jesus Cristo. Se o seu lugar, pode ser um drogado, pode ser um homossexual, pode ser uma prostituta, pode ser um bêbado, se quer deixar, o lugar é aqui. Se quer continuar, não. Aí o lugar não é aqui, porque não se esconde pecado. Então ninguém pode achar ruim. Porque qual é o problema do pecado? Já cansamos de falar. Ninguém tem que se assustar com o pecado, todo mundo é pecador. O problema é esconder, se acostumar com o pecado. Ele tem que ser confessado na cruz. Porque a cruz apaga todo o pecado, zera. Deus falou aqui no começo, você nasce de novo, morre a criatura pecadora, nasce a santa no Espírito. Então já falamos, na igreja não existe ex-drogado, ex-homossexual, ex-prostituta, não existe na igreja isso. Porque Deus diz que morreu e nasceu de novo. Eu era um prostituto, um adúltero, morri, eu nasci de novo. Esse aqui não. Eu não sou ex-adúltero, não.
Esse aqui nunca adulterou. Depois que eu nasci verdadeiro em Cristo, não. Eu sou nova criatura. Tudo se fez novo. O velho ficou para trás. Não sou eu que digo isso, é a Bíblia Sagrada. Então por que eu vou questionar? Porque sabemos que, com exceção de Jesus Cristo, todos cometem pecado. Mas há uma grande diferença de cometer pecado e ser escravo do pecado, profissionais do pecado. Uma grande diferença. O que Jesus Cristo fez não foi tirar definitivamente o pecado de mim. Isso só quando ele voltar, ele vai glorificar o meu corpo. O que ele fez é que eu estava acorrentado no pecado. Eu pecava nem que eu não quisesse. O pecado me arrastava, o pecado me aprisionava. Cristo veio e quebrou essa corrente. Eu fiquei livre, mas o pecado ficou do meu lado. Se ele me tentar e eu aceitar, eu peco. Então eu tenho que correr para onde? Correr para Jesus, que é o único que venceu a carne. Se eu ficar livre e não for para Jesus, eu vou cair de novo. Não mais forçado, mas influenciado. Porque o único que venceu a carne foi Jesus. Por isso que Paulo dizia que ele não pecava, porque não mais vivia ele, mas Cristo vivia nele. Enquanto eu não estou pecando, não é o pastor Humberto coisa nenhuma não, é porque Cristo está vivendo em mim. Se eu deixar de viver Cristo amanhã, eu peco. Vamos fazer uma pequena repetição, mas uma lembrança vital para aqueles que querem a vitória aqui e o gozo na vida eterna. Por exemplo, esse versículo é um dos mais usados fora do contexto como um pretexto para manter uma vida mundana, pecaminosa. Me ira quando eu vejo alguém usar esse versículo como a serpente usou a palavra para entrar com o pecado no mundo. Deus é amor, sim. Mas Deus é o amor citado em João 3,16. Ele diz: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A maneira que Deus amou o mundo foi entregando a vida do seu Filho na cruz, porque era a única maneira do pecado ser eliminado e a humanidade ser resgatada da morte eterna. Ele era o único que vencia a carne. Então é uma incoerência, é tentar a Deus, é ofender a Deus, querer dizer que Deus é amor, ao ponto de aceitar o pecador com o pecado. Eu sempre mando fazer essa pergunta: você acha que Deus, então, aceita o pecado porque ele é tão amoroso? Olha, eu vou lhe aceitar, homossexual. Olha, eu vou lhe aceitar, ladrão. Olha, eu vou lhe aceitar, prostituta. Olha, eu vou lhe... E para que ele botou o Filho na cruz? Por causa do pecado. Se ele não aceitou o pecado, o salário do pecado era a morte. Tinha que ser a morte de um justo, só tinha um justo, era o filho dele. Ele taca o filho na cruz, aí depois aceita o pecado? Eu diria que Deus é esse. Se tu aceitou o pecado, para que tu crucificou teu filho? Porque além de amor, Deus é justiça. E a justiça de Deus determinava que somente o sangue de um justo poderia nos livrar do pecado e do salário do pecado, que é a morte. Então podemos afirmar que Deus é amor e justiça, e que o verdadeiro amor de Deus só existe onde houver justiça. Pois se não for a justiça, o amor de Deus não haveria se manifestado. Se ele não tivesse que cumprir a justiça que tinha que ser cumprida, não teria se manifestado o amor. Então eu posso dizer que Deus só é amor, porque primeiramente ele foi justiça. Olha aí que dedução lógica.
Então é para você dizer mais que Deus é justiça. E porque Ele é justiça, Ele manifestou-se em amor. Porque para cumprir aquela justiça, Ele tinha que ter muito amor. Então o amor surgiu em virtude da necessidade de atender à justiça. E onde há justiça, olha a sequência, não há pecado. Por quê? Porque se o amor manifestou-se através da justiça para a eliminação do pecado e da morte, Deus é amor, Deus é justiça, Deus é fidelidade, Deus é justo, Deus é reto. Precisava cumprir uma justiça. Tinha que, mas não pode, só com muito amor. Aí Deus veio com o amor dele. Então, Deus é amor, Deus é justiça e Deus é amor, é impossível separar. Porque o amor de Deus não teria se manifestado daquela forma se não fosse para atender uma justiça necessária, que era a morte e o derramamento do sangue de um justo na cruz. Então é simplesmente ignorância e burrice bíblica dizer que Deus é só amor. Aí você vê nos carros, Deus é amor, Deus é amor. Não, Deus é justiça e por isso é amor. Por causa daquela justiça manifestou-se o amor de Deus. Deuteronômio 32:4 diz assim: eis a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade e não há nele injustiça, é justo e reto. Olha o que ele diz aqui: todos os seus caminhos são juízo. Ele não é só amor, não. O caminho dele, você está caminhando no caminho de Deus, porque o caminho de Deus é juízo. Se você errar, você vai pagar. Juiz é o que julga, é o que olha a atitude se é certa ou errada para castigar o que é errado. Deus é fidelidade. Ele é fiel à palavra dele, nem a nós, não. O que eu disse na minha palavra, eu vou cumprir. Eis que mostra o caminho da bênção e o caminho da maldição. Escolhe, pois, o caminho da bênção para que te vá bem tu, teus pais, na terra que por promessa eu dei a Abraão, Isaque e Jacó. Ele é fiel, mas ele é justiça. Ele cumpre a palavra dele. Se você for por aqui, você vai para o caminho da maldição. Se for por aqui, é pelo caminho da bênção. Nós não podemos mudar isso. Salmo 48:10 diz assim: como o teu nome, ó Deus, assim o teu louvor se estende até os confins da terra. A tua destra está cheia de justiça. Então a mão direita de Deus, que todo mundo pede como mão protetora, que a tua mão, você está vendo o que as pessoas pedem? Que a tua mão esteja sobre mim. Sabe o que você está pedindo? Que a tua justiça esteja sobre mim. Olha aí. Porque ele diz aqui, ó, a tua destra está cheia de justiça. Todo mundo sabe que destra é a mão direita. A tua mão direita, Deus, está cheia de justiça. Aí quando o cara pede assim: Senhor, bota a tua mão direita sobre mim. Tu está pedindo a justiça de Deus sobre tu, rapaz. Como é que tu pede uma coisa dessa se tu está em pecado? Isaías 5,16 diz assim: mas o Senhor dos exércitos é exaltado em juízo, e Deus, o santo, é santificado em justiça. Você só é santificado em justiça. Se você vem em pecado, a justiça tem que agir sobre você, para que seja pago o preço, pago a pena, para que você seja livre. Você faz alguma coisa, você é preso, você é julgado. A justiça diz quantos anos de cadeia você vai pegar. Quanto mais Deus. O santo é santificado em justiça.
O que aconteceu é que a justiça que nós não tínhamos condição de cumprir, Deus cumpriu por nós através do Filho dele, colocando o Filho dele na cruz. É uma afronta a Deus aceitar o pecado dentro da igreja, quando Deus crucificou o Filho para tirar o pecado da igreja. Isso é brincar com Deus, isso é afrontar a Deus. Esse, seja quem for, pastor, vai pagar um preço alto. Muitos que falam Deus é amor e vivem na perversão, na impiedade, na injustiça. O que se revela para eles não é o amor de Deus, mas a ira de Deus. Esses que vivem no pecado e falam do amor de Deus, não vão receber esse amor. Eles vão receber a ira de Deus. É isso que a palavra diz. Vive na impiedade, vive contra a vontade de Deus. O amor de Deus vai estar? Não. Romanos 1,18 diz assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Eu não posso fazer a exegese de cada... Mas dá vontade. Só isso aqui eu pregava até de manhã. A ira de Deus se revela do céu. Ela se manifesta, ela vem lá do céu, contra toda impiedade. Impiedade vem do ímpio. Ímpio é aquele que não é piedoso. Piedoso é aquele que faz a vontade de Deus, aquele que busca viver segundo a vontade de Deus. O ímpio, a impiedade é o contrário. Então, a ira de Deus se revela contra toda impiedade e perversão, imoralidade, pecado dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Eles param a verdade. A verdade é que a justiça trouxe o amor que libertou. Eles detêm a verdade pela injustiça. Não, essa não é a verdade. Nós somos pecadores, mas Deus nos aceita assim. Ele está trocando a verdade, dizendo que passam a ser puros e santos com a injustiça. Eles detêm, eles anulam a verdade de Deus pela injustiça. É isso que eles fazem. É isso que todo mundo aceita. Esses tais falando do amor de Deus e acham que o reino de Deus é ter casa, comida e bebida. Porque pecam, mas tem isso, mas a definição do reino de Deus dada pelo próprio Deus é outra. Ele diz em Romanos 4,17, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Esse é o reino de Deus. Começa com justiça. Interessante que não começou por amor, né? Nem tem. Sabe por quê? Por aquilo que nós aprendemos no começo, que é impossível ter justiça sem ter amor. Porque a justiça traz automaticamente o amor. É inseparável. Então esses ignorantes não sabem o que falam quando diz Deus é amor. E não se lembram que Deus é justiça também. Romanos 4,17. Porque o reino de Deus, como todo mundo pensa, eu sou filho de Deus, eu sou abençoado porque eu tenho casa, eu tenho comida, eu tenho isso, eu bebo. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Então é no mínimo satânico afirmar Deus é amor e viver na prática do pecado. Só os filhos do diabo, só os discípulos de Satanás pronunciam isso. Deus é amor e cinicamente, hipocritamente, vivem convivendo com o pecado, escondendo o pecado, dentro da igreja, louvando, tomando santa ceia, mancomunado, muitas vezes com o pastor que também vive em pecado, porque tem a comunhão, né, e tem um mancomunado. Nós vivemos em santidade, então nós vivemos em comunhão. Os que vivem em pecados vivem mancomunados. É parecido o nome, mas não é a mesma coisa. Então, na verdade, aquilo que Jesus chama de sinagoga de Satanás, não existe comunhão.
Eles não vivem em comunhão, eles vivem mancomunados. Eles vivem ali amigos com o pecado. Logicamente, enquanto estivermos nesse mundo, nós estamos passíveis de pecar. Mas o cristão verdadeiro, ele tem uma característica, a luta contra o pecado. Não somos pecadores de carteirinha, meu irmão. Nós não somos pecadores de carteirinha. Essa é a grande diferença. É o pecado habitante e o pecado dominante. Eu sou um pecador, porque o pecado habita em mim. Mas graças a Deus, até esse momento, ele não tem me dominado, porque o Espírito de Deus habita em mim com a autoridade dada pela justiça que Deus cumpriu na cruz e através do seu amor, sem mérito, sem nenhuma participação minha, ele me alcançou pela graça. Então, eu posso viver dessa forma no mundo pecador, sendo pecador, mas não sendo dominado pelo pecado. O pecado é habitante em nós, mas não é dominante, como muitos querem aceitar que o pecado é dominante deles e eles são santos, são salvos. É a palavra mesmo, é a frase mesmo, pecador de carteirinha, o cara sabe que é pecador. É o iníquo. Eventualmente, no momento de despreparo, de fraqueza, podemos cometer uma falha, um pecado. É muito diferente de vivermos constantemente em harmonia com o pecado. Uma grande diferença. Às vezes, o irmão ou a irmã acha que Deus não quer mais ele, porque não vigiou, não orou, deu uma bobeira, o diabo foi e pegou. Aí ele vai e dá uma escorregada, peca. Por quê? Facilitou. Isso quer dizer que ele não, porque ele sofre, ele quer morrer, ele pede perdão, aquele que encobre as suas transgressões não prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Aí ele vai e chora, ele confessa, ele vai para o irmão, ele confessa, ele vai para o pastor, ele não aguenta, ele quer botar para fora. É diferente do ímpio, do iníquo que guarda, com a cara mais cínica, o hipócrita. Hipócrita, o nome mais certo. Jesus é muito sábio. Quem criou essa palavra foi Jesus. Hipócrita, que vem do termo hipócrites, que é aquelas máscaras que usavam naqueles bailes antigos, todo mundo, aquelas rouponas, aí segura um negócio aqui, bota aquela máscara, assim. Pois é, o nome daquela máscara é hipócrites. E Jesus começou a chamar esses que usam máscara de cristão de hipócrita. Foi daí que surgiu essa palavra hipócrita. São aqueles que estão dentro da igreja, que botam a máscarazinha de santo, de cristão. Mas Deus sabe quem eles são. Então, quem surfa no final de semana não é surfista profissional. Não é surfista profissional. É muito difícil aqui no Ceará. Eu comecei, na hora que tiver tempo vou voltar, porque começou a aparecer uns campos aqui de golfe. Mas eu não posso, eu não sou um profissional. Eu vou lá e jogo, porque muita gente pensa que é um jogo de força. Não, é concentração e técnica. Pode ter a força que tiver. Então ali eu passo horas e horas, eu gosto, eu me desligo de tudo. Só não tenho tempo, mas com minha aposentadoria eu vou ficar na palavra, eu vou tirar um tempo também para me ter essa diversão. É um jogo que eu gosto porque ele é desafiador. Ele realmente, você tem que ter muita concentração, você tem que saber o nível de força que você usa, você calcula a distância até certo ponto. É um negócio muito, muito difícil, e é uma coisa boa, porque, por exemplo, eu posso jogar golfe com o campeão mundial de golfe. Eu posso jogar. Eu acho muito interessante isso. Mas como? Você vai apanhar? Não. Porque assim,
tem um ranking mundial. Quando você se inscreve, então oficialmente, todo campo tem um cara que anota. Aí você fica numa posição. Então, se eu estou no 50º lugar do mundo, e eu for jogar com o primeiro do mundo, o que acontece? Para igualar, existe uma tabela, eu acho muito, muito justo, muito interessante. Por exemplo, como ele é o primeiro, ele tem que acertar naquele buraco de primeira. Como eu sou o 50º, eu tenho 10 tentativas. Aí isso me iguala a ele. Ele sabe mais, mas tem menos chance. Então, acho muito, muito interessante. Então, é isso. Quem surfa no final de semana não é surfista profissional. Quem, no momento inesperado, aplica uma injeção numa pessoa, nem por isso é médico ou enfermeiro. Mas eu já apliquei. Se eu ver uma pessoa morrendo necessitar, eu aplico de novo. Mas não quer dizer que eu seja médico nem enfermeiro. E nem se deve fazer isso sem o devido treinamento. A não ser que seja numa necessidade para salvar a pessoa. Mas a pessoa não deve estar a todo momento fazendo isso. Por quê? Porque ele não é um profissional. Né? Agora me lembrei daquela piada da injeção, que o velho foi para o médico, aqui para descontrair, e o médico passou para ele, a receita lá, ele foi. Volta 3 meses e me diga como é que foi. Ele voltou 3 meses depois para o médico. Aí o médico disse, aí rapaz, como é que foi? Fiquei bom. Foi. Mas só teve um problema, doutor. A minha véia morreu. O doutor disse, mas o que tem a ver com a história? Não, porque o senhor botou lá na receita, aplicar 3 injeções no dia na veia. Era na veia, meu irmão. E ele entendeu na veia. Aí ele ia lá e aplicava, em vez de aplicar a injeção na veia dele, aplicava na veia dele. Aí disse que ele ficou bom, mas a veia morreu. Então você pecar, agora dói, sabe? Machuca. É como eu saber que eu não sou um profissional de golfe, posso perder para um cara melhor do que eu, e não vou, porque eu não sou profissional. Eu uso aquilo como um hobby, para ajudar a me descontrair, a aliviar meu estresse. A palavra de hoje nos lembra que quem permanece em Deus, Deus permanece nele. Olha, veja bem, Deus permanece nele. E Deus é amor e não pecado. Então, quem permanece em Deus não permanece em pecado. Olha as confirmações. Está aqui em 1 João 4,16b. Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Você está vendo? Como eles pegam como a serpente, a palavra, fora do contexto e usa como um pretexto. Porque quando ele diz Deus é amor, ele está dizendo exatamente que Deus não aceita o pecado. Porque Deus amou tanto que entregou o Filho dele na cruz para que nós sejamos livres do pecado. Aí o cara pega a frase, rapaz, e distorce completamente, tira totalmente o significado. Deus é amor, está aqui. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus nele. Então não pode ter pecado. A justiça de Deus nos livrou do pecado e se manifestou através do amor de Deus, que nos garante a vida. E a nossa vida deve revelar esse amor e não o pecado. Como alguns tradutores e comentaristas, nós começamos um parágrafo no meio do versículo. No meio do versículo 16. Vocês viram que eu comecei no 16b. É porque existe um paralelismo quanto à palavra amor nos versículos 4, 7, 4, 11 e 4, 16b. É por isso que pregam o que inventam, porque não oram, não pedem a Deus me ilumine, me mostre. Isso aqui não tem como você pegar com sabedoria humana
nem fazer em pouco tempo. Necessita oração, pesquisa. 1 João 4,7 diz assim, olha, amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. 1 João 4,11, amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Como disse um escritor, eles começam e terminam dando ênfase no amor de Deus. 1 João 4,16b, Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. João, inspirado por Deus, repete a declaração Deus é amor, que ele havia citado no versículo 8, 1 João 4,8, aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Você veja a conexão, você veja como a palavra, ela é toda ligada. Você não pode pegar um texto aqui e colocar fora do contexto e dizer o que você acha. Você tem que fazer essa interligação. Essa é a palavra de Deus. Quando ela é confirmada, quando ela é testificada. Deus, mais uma vez aqui, definiu o amor. Qual a sua origem e como o verdadeiro amor de Deus se manifesta e se desenvolve. Agora, nos versículos seguintes, até o 18, Deus, através de João, nos mostra qual é o propósito do seu amor. O propósito do amor de Deus dentro de nós é nos garantir confiança, fé, lançar fora o medo e nos conduzir a ser como nosso Senhor Mestre e Jesus Cristo. João 2, 4, 6. Aquele que diz, eu o conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. Mentiroso. O cara diz que conhece Deus, fala de Deus, Deus é amor, mas não guarda. Aqui nós já aprendemos que se guarda na exegese bíblica significa pratica. Na tradução, nós já falamos, vem algumas palavras que elas são parecidas, mas no contexto indica outra coisa. Não é guardar de botar na gaveta nem no bolso, não. É de praticar. Então aqui dentro da nossa linguagem ficaria mais entendível e correto. Aquele que diz, eu o conheço, e não pratica, não vive os seus mandamentos, é mentiroso. E nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda, que pratica, né, a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve andar assim como ele andou. Então, se eu digo que Deus é amor, que eu estou nele, ele está em mim, eu tenho que andar como ele andou. Eu não posso dizer que estou em Deus e andar como o mundo está andando, como as igrejas aí, essas sinagogas de Satanás estão fazendo, e dizendo que Deus está lá. Deus está lá com a presença punitiva, porque Deus é onipresente. Porque eles têm a mania de dizer, Deus está em todo lugar. Tá. Eu sempre digo, ele está agora nos motéis, vendo os adultérios. Ele está em todo canto, porque ele é onipresente. Mas ele está com a presença punitiva. Aquele que diz que permanece nele, em Deus, esse que diz isso deve também andar assim como ele andou. E não dizer que permanece em Deus e andar como o mundo anda. É a mesma coisa que eu dizer, Deus é amor, eu permaneço em Deus e Deus em mim, e andar fazendo o que eu fazia no passado. Mentiroso. Tu fala de Deus e vive o mundo, mentiroso. É isso que a palavra diz aqui, mentiroso. Sabe quem é mentiroso? É o diabo. Quem mente junto com ele é filho do diabo, não é filho de Deus, não. Então o amor em nós, aperfeiçoado, nos dá confiança e nos leva a imitar a Cristo. 1 João 4,17. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor,
Para que, no dia do juízo, mantenhamos confiança, pois segundo ele é, também nós somos nesse mundo. Você já pensou uma coisa dessa? Eu vou ter confiança da glória. Você viu dizer que eu não estava me preocupando com nada daqui, que eu tô querendo ter confiança para lá? Está aqui, ó. No dia do juízo, mantenhamos confiança. Eu estou trabalhando para isso, para que no dia do juízo eu tenha confiança, pois segundo ele é, também nós somos nesse mundo. Eu tenho que ser e procurar ser como ele foi nesse mundo, para que eu tenha confiança no dia do juízo. E não falando de Deus, vivendo em pecado e dizendo que estou salvo. É aqueles que Deus diz: te afasta de mim que eu não te conheço, malditos. Está preparado para vocês, é o fogo do inferno. O amor é aperfeiçoado em nós. Vamos tentar explicar mais um pouco como este amor é aperfeiçoado em nós. Para sabermos isso, nós temos que entender mais uma conexão do versículo 17 com o versículo 16b anterior. O 1 João 4, 16b, 17, diz assim: Deus é amor, presta atenção. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus, lógico. Está dizendo que Deus é amor. Se Deus é amor, se eu permanecer no amor, é lógico que eu permaneço em Deus. Aí dizem que o pastor repetiu, Deus repete, Deus deixa claro, diz a mesma coisa 2, 3, 10, 100 vezes, e ainda não entende ou não quer entender e não quer obedecer. Deus é amor. Ora, muito bem, ele afirmou que Deus é amor. Aí diz assim, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus, lógico, se Deus é amor. Mas isso é para ficar claro. Agora, Deus permanece, e aquele que permanece no amor, em Deus, permanece em Deus, e Deus nele. Ó, nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que, no dia do juízo, mantenhamos confiança, pois segundo ele é, também somos nós nesse mundo. Então, Deus é aperfeiçoado, o amor é aperfeiçoado em nós, se nós permanecermos em Deus, meu irmão. E se eu permanecer em Deus, eu tenho que permanecer lutando contra o pecado. Eu tenho que permanecer do lado do Espírito. O Espírito milita contra a carne e a carne contra o Espírito. Agora, não querem pregar a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque essa é uma palavra altamente teológica, no sentido de estudo. Até para Deus dar para um leigo como o pastor Humberto, tem que ser pela iluminação de Deus, senão eu não entenderia, por mais inteligente que eu seja. Agora, quando o Espírito de Deus ilumina, tanto eu entendo, me delicio quando estou recebendo, me delicio quando estou pregando. Se eu pregar de novo 10 vezes, eu vou me deliciar 10 vezes, porque a palavra de Deus se renova, e ela é linda, ela é maravilhosa. Quer dizer, o amor de Deus será aperfeiçoado em nós, se nós permanecermos em Deus. Porque se nós permanecermos em Deus, permaneceremos no amor. Por quê? Porque Deus é amor. Se eu estou no verdadeiro amor, eu estou em Deus. E se eu estou verdadeiramente com Deus, eu estou no amor. E no amor que foi manifesto pelo quê? Pela justiça. Então, eu não aceito o pecado. Você viu o que Deus fez comigo e com vocês? Foi dizendo, Deus é amor. O amor é Deus. Quem está em Deus tem o amor. Quem está no amor tem Deus. E foi dizendo, e foi dizendo, e foi dizendo. Aí diz que esse amor foi manifesto pela justiça. Aí o que eu posso afirmar agora, baseado na palavra? Que eu não posso falar em amor, não posso falar em Deus, se eu não falar em justiça. Porque esse amor e esse Deus foi manifesto pela justiça. Amor, então, não aceita pecado.
Então é mentiroso quem fala do amor de Deus e vive em pecado. Está vendo por que tem raiva do pastor Humberto? Porque não conseguem combater o pastor Humberto. Sabe por que não conseguem combater? Porque eu não falo nada de mim, eu falo tudo na Bíblia. Por isso que eu digo uma afirmação e uma ruma de versículo. Eu falo uma assertiva e um bocado de versículo. Porque contra fatos não tem argumento. E para que é que nós temos que aperfeiçoar o amor de Deus em nós? Isso tudinho para quê? Exatamente isso que o versículo 17 nos ensina. 1 João 4,17. Nisto, em tudo isso que nós fizemos, você permanece em Deus, Deus em você, e Deus é amor. Se você está em Deus, o amor está em você. Se você tem amor, você está em Deus. E se você permanece em Deus, Deus permanece em você. Então, se acontece tudo isso é manifesto pela justiça. E tudo isso para quê? Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, em que nós vimos. Para quê? Para que no dia do juízo mantenhamos confiança. Pois, segundo ele, também nós somos neste mundo. Olha aí. É o que eu digo, não dá. Mas veja o que esse versículo diz. Segundo ele, também nós somos neste mundo. Foi que ele passou nesse mundo. Foi perseguido, injuriado, crucificado. Tudo. Ele diz que nesse mundo é a mesma coisa. Então, nós vamos aperfeiçoar esse amor, abominando o pecado, vivendo Deus, para que Deus viva na gente, e a gente seja amor como Deus é amor em nós. E tudo isso é manifesto pela justiça. Então, isso aperfeiçoa esse amor em nós. Para quê? É uma preparação para que no dia do juízo eu mantenha a confiança. Eu estava em Deus e Deus estava em mim, pois segundo ele também nós somos neste mundo, buscando a santidade, a obediência, e sendo perseguido como ele foi, inevitavelmente caluniado, traído por aqueles que você mais amou, que você ajudou. Pastor, por quem foi que você foi mais traído? Você quer que eu diga? Por aquele que eu dei o pedaço de pão. Lembra quando perguntaram a Jesus, quem é o traidor? É aquele que eu estou entregando, que eu entrego o pedaço de pão. Pois é. Esses foram... Aí eu vou me desesperar. Se está na palavra, meu amigo. Aí Deus disse, tu não quer ser meu discípulo? Não, rapaz. Porque basta ao discípulo ser igual ao mestre. Bem-aventurados sois quando vos perseguirem, injuriarem e mentindo disser todo mal contra vós, porque assim foram com os profetas que vieram antes de vós. O que é que tu quer, rapaz? Tu é meu discípulo, rapaz. Pega a tua cruz e me segue. Aí eu não vou ficar feliz? Por isso que isso que é doido. Porque quando você recebe uma punhalada nas costas, ai! E o pastor Humberto, quando você é doido. Punhal entrando e ele rindo. Punhal entrando e ele rindo. É doido, só pode ser doido. Mas é por essa razão. Como ele é aqui, eu tenho que ser. É o que ele manda. Também nós somos neste mundo. Não é igual ao do mundo, não. É igual a ele. Para que no dia do juízo mantenhamos confiança. Se nós permanecermos no amor, diz a palavra, Deus permanece em nós, então não temerei no dia do juízo, mas terei confiança na salvação, porque saberei que Deus permanece em mim. Ora, como é que eu vou com Deus em mim para o juízo e vou ter medo? Medo de quê? Você viu como é interessante a palavra ensinada por Deus e não por homens? O amor só é completo quando amamos verdadeiramente, permanecendo em Deus, e Deus assim permanece em nós. Isso é impossível se você permanece no pecado. Em outras passagens, Deus usa João
para construções semelhantes, como vemos em 1 João 3,10. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Presta atenção. Olha que coisa tremenda. Paz, eu fico, meu Deus, assim, como a Bíblia é uma unidade, né? Tem inteligência no mundo, rapaz. Pega os maiores gênios do mundo que ele não enxerga isso aqui. Tem que ser a iluminação de Deus. Vai lá para 1 João 3,10, Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Dentro de tudo que nós falamos. Agora você pode dizer quem é filho de Deus, filho do diabo. Aí Deus separa. Todo aquele que não pratica a justiça, aí nós sabemos, para praticar a justiça, você tem que estar em Deus e Deus em você. Porque Deus é amor. Aí você tem que estar em amor e permanecer neste mundo como ele permaneceu. Ele praticou a justiça. Então você, se é filho de Deus, vai praticar a justiça, que não aceita o pecado, que condena, abomina o pecado. Então, nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, é filho do diabo. Nem aquele que não ama seu irmão. Mas por que isso, pastor? Como eu falei no começo aqui, eu vejo uma pessoa e vejo Cristo. Se Cristo morreu por aquela pessoa, ela é filha de Deus. Se você está em Cristo e Ele está em você, inevitavelmente, se Cristo ama aquela pessoa, você também vai amar. Nem aquele que não ama seu irmão também não é filho de Deus, é filho do diabo. Então eu não amo meu irmão porque eu quero não, meu irmão. Eu amo meu irmão porque eu estou em Jesus, Jesus está em mim. Aí o amor que Jesus tem, eu sinto. Se eu tiver em Jesus e Jesus em mim. Então não é hipocrisia nem mentira eu amar a pessoa pela primeira vez que eu vejo. Eu amo. Parece que eu conheço há tempos. Tenho até vergonha de dizer que a pessoa papai está mentindo a primeira vez que me viu. Eu estou lhe vendo a primeira vez. Mas Deus lhe conhece e lhe ama antes da fundação do mundo. E se eu estou nele e ele em mim, esse amor se manifesta em mim por você também. É o que Deus diz aqui. 1 João 3, 18, 19. Filhinho, olha, não amemos em palavras, nem de língua. Aí, eu te amo. Tem muita gente sem vergonha, eu digo logo assim. Vou falar de novo. Amado. Eu tenho um nojo. Quando o hipócrita vem amado, amada. A gente está vendo que é mentira. A gente está vendo que não está sentindo nada. Olha o que ele diz aqui, Filhinho, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. E nisto conheceremos que somos na verdade, bem como perante Ele tranquilizaremos o nosso coração. É muito tremenda a palavra. Não basta falar de amor ou dizer que ama. O amor deve ser aperfeiçoado, ou seja, deve ser pleno, maduro. O amor aperfeiçoado leva o cristão a uma disposição para a santidade, para a realização exclusiva da vontade de Deus. Por isso a palavra de Deus diz que nos mantemos confiantes. Isto só acontece quando sem pecado mantemos comunhão com Deus, o Pai e seu Filho Jesus Cristo. 1 João 1,3 diz assim: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou, e nós a temos visto e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, está vendo aqui? Ora,
a nossa comunhão, nosso amor, não é mentira não, falsidade não é pelo que tu tem não é pelo que tu pode me dar não. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo, se eu estou nele, e ele está em mim, você está nele, e ele está em você, é impossível eu não lhe amar, eu não ter comunhão com você. É isso que a Bíblia diz. Se pegar a Bíblia como um todo, fica muito claro. Agora, pegar texto fora do contexto, não entende não, meu irmão, inventa. É o que tem muito por aí. Quando sem pecados, permanecemos no Filho e no Pai. 1 João 2, 24, 25. Permaneça em vós o que ouviste desde o princípio. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouviste, também permanecerei vós no Filho e no Pai. E esta é a promessa que ele mesmo nos fez, a vida eterna. Desde o começo, Jesus diz, venha para mim, fique comigo. Assim como eu sou um para o Pai, eu quero que vocês sejam um comigo. Aí a promessa é a vida eterna, foi a promessa que ele fez. Quando vivemos o verdadeiro amor e Deus habita em nós e nós nele, então temos confiança de que não sabemos, que não seremos condenados no dia do julgamento. 1 João 3, 24. E aquele que guarda, pratica os seus mandamentos, permanece em Deus, e Deus nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Você está vendo? Pelo Espírito que nos deu. Eu deixei de ser criatura, passei a ser filho por adoção. 1 João 4, 12 e 13. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós. E seu amor é em nós aperfeiçoado. Ninguém jamais viu a Deus. Mas se nós conseguirmos amar com esse amor, então eu não preciso ver. Eu sinto, eu vivo. Nisto conhecemos que permanecemos nele, e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. Ele nos outorgou o seu Espírito. Então ele permanece em mim e eu permaneço nele. 1 João 4,15, aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele, e ele em Deus. Esse confessar não é vir à frente só aqui não, meu irmão. Confessar com as atitudes, confessar com testemunho. Use as palavras, se pregue o evangelho, se for preciso, use até as palavras. Se com tua boca confessares a Jesus como teu Senhor, e no coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então esse confessar aqui, é ter no coração, não é abrir a boca, como muitos vêm à frente e fazem, e dizem que estão salvos e se converteram, não. Somente aquele que diz, Deus é amor, e vive sem pecado, no verdadeiro amor, aperfeiçoado, é que fica confiante de Deus agora, nesse mundo que nós estamos. 1 João 2, 27. Quanto a vós outros, a unção que deles recebeste permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas com a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira, não é falsa. Permanecei nele, como também ela vos ensinou. Se ele permanecesse, você recebeu a unção, não é de homens, você recebe a palavra, pois que a fé vem pelo ouvir. Aí você é tocado pela fé, vai receber essa unção, assim como não adianta o pastor falar e pregar, para quem não recebeu essa unção, para quem não foi outorgado o Espírito, para quem não foi agraciado por Deus, pela fé em Cristo Jesus, que cumpriu a justiça, para que esse amor me livrasse da morte do pecado. É muito complicado e muito simples para aquele que Deus abre o coração. E também estará confiante quando Cristo voltar, no dia do julgamento. Interessante que muitos só falam na volta de Cristo e não lembram do julgamento que ele trará nesse dia. Todo mundo pede, mas não sabe o que é que está pedindo. É como diz, pede a mão de Deus, mas não sabe que a mão de Deus é justiça. 1 João 2, 28. Filhinhos,
Agora, pois, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. Está vendo? Tudo isso aqui acontece para que no dia você não tenha vergonha. Você vai saber por quê. Para que você não tenha vergonha. Mas você se apresente para ele. No final do versículo aplicado, vemos que para termos essa confiança, nós temos que ser como ele nesse mundo. E não crentes mundanos, hipócritas e descarados pecadores. Segundo ele é, também somos neste mundo. Então, aquele que diz Deus é amor, deve andar em conformidade com Cristo. Isto é o que nos dá confiança. Assim como Cristo mostrou o seu amor e andou no seu ministério terreno de forma santa e justa, devemos mostrar ao mundo que somos seus discípulos no amor e na justiça. Paulo não tinha medo, tinha confiança e nos aconselhava. 1 Coríntios 11:1, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Está vendo por que Paulo disse isso? Se vocês pegarem todo esse ensino, Paulo vivia aquilo, Cristo vivia nele, ele estava em Deus, Deus estava nele, Deus era amor, ele estava em Deus, por isso ele tinha amor. A justiça de Deus foi manifestada por aquele amor. Então, nós temos que ser imitadores dessas pessoas. O que Satanás diz? Ei, pai, tu não queira ser o pastor não, porque tu está idolatrando, Se tu está vendo eu imitar Cristo, tu tem que me imitar, cara. Para imitar o que é ruim, todo mundo quer, né? Todo mundo quer. Você olha aí para o Gesslai Vaicão, né? Aquele cantor que tem aí, o cabelão, né? O nome é Gesslai Vaicão, né? Todo mundo quer. Os caras, é um bocado procurando ele. Agora, é porque eu não sei o que é pior, se é Gess Safadão ou Lai Vaicão. Porque para mim não faz diferença. Safadão e cão é tudo de um saco só. Aí fica um bando de besta querendo imitar. Aí vem me criticar porque eu quero imitar Jesus. Aí vem te criticar porque tu quer me imitar. Imite, meu irmão, o que é bom. Seja de meus imitadores, como também eu sou de Cristo, rapaz. Paulo sabia que quando imitamos a Jesus, somos confiantes e não temos medo do julgamento vindouro. Confiança que muitos sepulcros caiados que se dizem crentes não podem ter. Tais sepulcros caiados, hipócritas, no lugar da confiança têm o medo, porque não vivem o verdadeiro amor de Deus, porque no amor não existe medo. Nós vimos em 1 João 4,18, no amor não existe medo, antes do perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Olha aí, aonde é que a palavra foi chegar, meu irmão? Lembremos que a palavra nos diz que Deus é amor. Então torna-se lógico o que esse versículo 18 diz. No amor não existe medo. Presta atenção. Quem tem amor tem que estar em Deus. Quem tem amor não tem medo. Não existe medo em quem está com Deus, porque quem está com Deus não está no pecado. Hoje nós vamos aprender um pouco mais essa grande diferença, bem rapidinho, de medo e temor. E a primeira coisa que devemos aprender é que o medo, presta atenção, isso é muito importante. O medo está relacionado ao mal, enquanto o temor está relacionado ao bem, ao que é bom. Você vai entender. O medo é uma consequência do pecado que já foi cometido. O temor é a prevenção que evita que cheguemos a cometer o pecado. Está vendo a diferença de medo e temor? Como é grande? É muito interessante que vocês saibam essa diferença. O medo é uma consequência do pecado que já foi cometido. O cara cometeu o pecado, ele fica com medo. Quer nem passar perto do pastor, morrendo de medo. Ele sabe o que fez. O temor é a prevenção que evita que cheguemos a cometer o pecado. Quando eu saio daqui, eu tenho muito temor. Digo, meu Deus, Senhor, eu tenho tanto temor de pecar, Senhor.
Não deixa acontecer isso comigo, não. Eu estou com temor. Eu não pequei, estou com medo da igreja descobrir, não. Eu estou com temor de pecar. Então o medo é pavor, terror, insegurança em consequência de algo errado, de algum pecado. Porque o homem pecou, sentiu medo a primeira vez e se escondeu, não foi? Lá em Gênesis 3,10, ó, ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Primeira vez que o caba teve medo foi quando ele pecou a primeira vez. Então o medo está ligado ao pecado. Quem tem medo é porque está em pecado. Por isso que saem daqui se pelando de medo do pastor, que sabe que Deus revela, sabe que vai ser descoberto. Muitos inventam a historinha para sair antes de ser descoberto. Ó, Jacó, sabendo o que tinha feito de errado contra Esaú, teve medo e ficou perturbado. Gênesis 32:7. Então Jacó teve medo e se perturbou. Dividiu em 2 bandos o povo que com ele estava, e os rebanhos, e os bois, e os camelos. Acaba tinha feito a coisa errada, aí teve medo. Por outro lado, o temor é reverência, respeito, é cuidado, é zelo. Enquanto o medo gera vergonha, o temor gera sabedoria e conhecimento. Olha a grande diferença. Provérbio 9:10, olha. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é prudência. Então, quando eu saio ali com temor, eu estou sendo sábio. Senhor, me ajude, Senhor. Eu estou com tanto temor de pecar, não deixe isso acontecer não, Senhor. Aí eu estou sendo sábio, ó, me agarrando com quem pode me livrar. Provérbio 2:5, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Quando você entender esse temor, você vai achar o conhecimento. Provérbio 1:7, o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Quando não há pecado, nada que fazemos gera vergonha, nem mesmo nu, se ficarmos na frente um dos outros. Não tem vergonha. Tem gente que casa e o marido tem vergonha de ficar nu na frente da mulher e a mulher na frente do... Tem casal que até hoje a mulher não fica nua na frente do marido. Tem uns hipócritas aí que apagam a luz. Aqui no começo da igreja, chegou uns profetas, daqueles que cantaram a baixúia e não sei o quê. A camisa era até aqui. Eu digo, ô Judas, tu não foi para a forca ainda não, coisa ruim. Tira esta coisa. Até aqui. Até aqui. Aí nós fomos um retiro, né? Uma comunhão, uma convivência, tomando banho tudo desse jeito. De calça, de camisa, na piscina. Eu digo, que marmota é essa, rapaz? Não, é assim. Santidade. É o quê? O cara tinha uns 5 meninos. 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. Não, porque nós, até para tomar banho, até para tomar banho de roupa. Aí eu não aguentei não. Aguentei não. Digo, vem cá. Chamei todo mundo. É tudo de roupa, é? Porra, agora tu vai me explicar como foi que tu fez esses 5 meninos. Você não vem me dizer que fez 5 meninos de roupa. Deixa de ser hipócrita, rapaz. Como é que tu vem com a história dessa de tomar banho de roupa, ficar de roupa, não sei de que de roupa, e com a ruma de menino dessa? De luz apagada. Mas fez, acertou bem direitinho, foi? Essa hipocrisia vai limpar teu coração, rapaz, e tirar esta roupa, rapaz. Não é teu corpo que está sujo, não é teu coração. Graças a Deus, foram-se embora, foi daqui. Até hoje eu sei que estão mentindo e enganando por aí. Quando não há pecado, nada que fazemos gera vergonha. Nem mesmo ficar nu na frente um dos outros. Se for com inocência, por que uma criança passa nu na sua frente? Você pode ver. Aí o pai incute aquela coisa, incute. Aí a criança começa a se cuidar. Começa a se...
Mas ela pequenininha, ela não tem. Por quê? Porque ela não tem maldade. Ela não captou ainda. Então ela não tem vergonha. Ela anda nuazinha. É uma adulta. Então, quando há pecado, a consciência de que está errado, aí há vergonha. Você quer esconder. Gênesis 2:25. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Por quê? Porque não tinha pecado. Porque não tinha pecado. Quem casou aqui em santidade, quem casou aqui, não tem esse negócio de ter vergonha não, meu irmão. Fecha as portas da sua casa, você passar o dia todinho, quiser ficar nu, você e a sua mulher, igual Adão e Eva, fique. Você está abençoado, você foi casado sem pecado, Deus está em você, aquilo ali é bênção de Deus. Se não tiver imoralidade, se não tiver influência externa, filme pornográfico, revista, se for você por ela e ela por você, tem limite não, meu irmão. Tem limite não, pode atravessar um pelo outro se você conseguir. É de Deus. Tem que ter vergonha não. Não é pecado. Você está com a bênção de Deus, mas você vai ter que ter vergonha de quê? Isso não existe, rapaz. Isso é hipocrisia. Por que não se envergonhavam? Porque não havia pecado ainda. Então os hipócritas de hoje, que usam roupa até o gogó, como eu falei, e até as rachaduras do calcanhar sujo, não estão demonstrando santidade não, meu irmão. Na verdade estão se escondendo, com vergonha dos pecados escondidos nas suas mentes sujas e permissivas. Nem muita roupa e nem nudez é sinônimo de santidade. Esse tipo de gente não tem temor a Deus não, porque não vive a sã doutrina, o que eles têm é medo, pavor, porque vive ainda como escravo do pecado. Como eu disse, tem irmão e irmã que diz que tem medo do pastor. Lógico, está vivendo no pecado. É bem diferente do irmão que tem temor de perder o relacionamento de Deus e do pastor. Oh, meu Deus, está tão bom. Amo tanto a meu Deus, amo tanto a meu pastor. Ai, Senhor, eu tenho temor de perder a comunhão com esse homem, porque esse homem ora, esse homem me ensina, Senhor, temor. É temor, não é medo, não. Quando tememos a Deus e andamos nos seus caminhos em busca de consagração, oração, santidade, somos chamados pelo nome do Senhor e todos os povos da terra têm medo de nós. É o contrário. As pessoas que têm medo da gente, não é a gente tem medo não. Onde é que está isso, pastor? Deuteronômio 20:10. E todos os povos da terra verão que és chamados pelo nome do Senhor e terão medo de ti. Viu? Por quê que eles vão ter medo de você? Porque Deus está em você e eles em pecado. E quem está em pecado tem medo de Deus. Se Deus está em você e ele está em pecado, automaticamente eles têm medo de você. É isso que Deus diz aqui. O medo é sinônimo de culpa pela santidade perdida. O medo é sinônimo de culpa pela santidade perdida. E o temor é sinônimo de zelo e cuidado para não perder o tesouro da santidade. Viu aí? Diferença grande, né? Sentimento de perda da santidade, medo, temor, zelo, para não perder. O crente que ama, respeita, reverencia, obedece e teme a Deus, jamais tem medo de Deus. Deuteronômio 23, e diz-lhe-á: ouvi, ó Israel, hoje vos achegais a peleja contra os vossos inimigos, que não desfaleça o vosso coração, não tenhais medo, não tremais, nem vos aterrorizei diante deles. Está vendo aí?
Foi que Deus disse antes que eles têm medo da gente. E a gente vai enfrentar eles sem medo, sem tremer. Porque Deus está conosco. O verdadeiro crente não tem medo de Deus e nem medo dos outros deuses. Ou homens, pois quando temem ao Senhor, andando nos seus caminhos, tem luz e proteção e tem salvação. Salmo 27, 1. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? Olha aí. Está vendo como a palavra se completa? Vai no Salmo, vai no Antigo Testamento, vai no Novo Testamento, vai numa carta, mas dizendo a mesma coisa. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Está vendo aí? O cristão que vive em verdadeiro amor e comunhão com Deus não tem medo no tempo presente, nem terá no dia do julgamento, como a gente viu aqui. Ao invés do medo, ele vive a sua vida na terra com reverente temor, sem tormento e a angústia que o medo causa por causa do pecado. 1 Pedro 1,17. Ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Você está a mesma coisa. Você está vendo como é, em outras palavras? A palavra de Deus é uma só. Uma só. Obediência, obediência, obediência. É uma só. Na hora que você vai traduzir segundo o Espírito, ela diz a mesma coisa de Gênesis e Apocalipse. De tudo que vocês ouviram, olha aqui, isso não é a mesma coisa. Ora, se invocais como Pai, aquele que sem acepção de pessoa, julga segundo as obras de cada um, segundo o que você anda, como você faz, você está empregado ou não, é aí que ele vai lhe julgar. Então, se invocais o seu Pai dessa forma, a Deus, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Por quê? Porque nós estamos de passagem, nós estamos peregrinando. Tenha temor, meu irmão, não é medo não. Temor, medo é quem vive em pecado. Tenha temor para você não vir a pecar. Enquanto você estiver peregrinando, tenha temor. É o que ele diz aqui. Filipenses 2,12. Assim, pois, amados meus, como sempre obedeceste, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Como é que eu desenvolvo a minha salvação? Com temor e tremor. Não é com medo, não. Estamos quase terminando, meu irmão. 1h30 só e a gente encerra. Sobre medo e temor, poderia citar aqui mais dezenas de versículos que confirmam essa grande e maravilhosa diferença, que, iluminado pelo Senhor, podemos resumir em algumas frases. Presta atenção. Medo é o estado de tormento e angústia causada pelo pecado já consumado. Temor é o estado de prevenção contra a tentação que poderá nos levar à consumação do pecado e à perda da paz. Olha a diferença? Medo é o fruto do pecado. Temor é o fruto do zelo e do cuidado. Medo gera vergonha. Temor gera sabedoria. Medo é sinônimo de culpa. Temor é sinônimo de hombridade, humildade, reconhecimento da fraqueza. Medo nos acena com a morte. Temor nos acena com a vida. Medo está relacionado com o passado. Temor está relacionado com o futuro. Eu tenho medo porque eu sei que eu fui e sou culpado. Não confessei nem nada. Temor é o meu futuro, meu Deus. Eu estou em santidade. Será que vai acontecer amanhã, Senhor? Quem tem temor não peca. Quem tem medo já pecou. Quem tem temor não peca. Quem tem medo já pecou. De todas as formas devemos abominar o medo e cultivar o temor. Por tudo isto a palavra nos diz, 1 João 4,18, no amor não existe medo. Está vendo agora a lógica? Deus não é amor?
Se você permanecer nele, ele não permanece em você? Então, se você está em Deus, você não tem pecado. Se você não tem pecado, você não tem medo. Olha, agora, olha a lógica da palavra agora. Depois de tudo que vocês ouviram, olha como tem lógica isso aqui. No amor não existe medo, lógico, não existe pecado. Mas o perfeito amor lança fora o medo. Porque cumpriu a justiça por você, acabou-se. Você vai ser só ter temor. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Aquele que tem medo, é nesse sentido aqui, ele não é aperfeiçoado no amor. Ele está em pecado ainda. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Esse perfeito amor, além de ser o amor de Deus, que é perfeito, é também o amor que devemos viver. O amor pleno, perfeito, o amor que não tem variações, de acordo com as suas circunstâncias. Ou seja, eu vivo com temor a Deus. Somente a Ele obedeço, não tenho medo de nada. E nenhuma pressão, seja externa ou familiar, vai me fazer ter um ânimo dobre, fazer algo que desagrade a meu Deus. Eu tenho temor, eu não vou fazer isso, eu não vou. Pode, Deus está em mim, eu estou nele, Ele vai me sustentar. Por isso o perfeito amor lança fora o medo, porque esse amor cria dentro de nós um desejo, temor, de obedecer aos mandamentos de Deus, e agindo assim é lançada fora toda a possibilidade de ter medo. Porque no amor perfeito não existe a ideia de castigo, então não existe medo. Onde há desobediência, há medo, e medo do castigo. E a palavra desse versículo continua afirmando: ora, o medo produz tormento. Claro que o medo produz tormento, pois vimos que quem tem medo é porque pecou, e o pecado traz inevitavelmente o castigo. A pessoa fica com medo, apavorada, atormentada, porque sabe que o seu pecado trará o devido e merecido castigo. Por isso o medo. Então, assim como Deus e o pecado são mutuamente excludentes, meu amigo, não tem perigo de se unir. O amor e o medo, da mesma forma, são mutuamente excludentes. Porque tem medo quem tem pecado. E quem tem pecado não tem Deus. Então tem medo quem não tem Deus. Porque quem tem Deus tem amor. E quem tem amor não tem medo. Dá para fazer um jogo maravilhoso de palavras aí, confirmando tudo o que Deus disse. Onde houver medo, não há amor. E onde não há amor, não há Deus. Por quê? Porque Deus é amor. Somente o cristão que vive em íntima comunhão com Deus está livre de sentir o medo do castigo, porque ele crê que Jesus recebeu o seu castigo na cruz do Calvário, mas ele tem temor de perder esse privilégio. Após essa iluminação maravilhosa do Espírito Santo de Deus, o final do versículo 18 confirma dizendo a mesma coisa em outras palavras. No amor não existe medo. Claro. Como é que em Deus vai existir medo, se Deus não tem pecado? Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Claro. Perfeito relacionamento, comunhão com Deus, joga fora todo o meu medo. Medo não. Estou em Deus, Deus está em mim. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme, aquele que tem medo, não é aperfeiçoado no amor. Aquele que adquiriu perfeição, nesse caso, aquele que tem o amor perfeito, esse sim, ele não teme. Então, confirma o que vimos antes. Aquele que teme ou que tem medo, não tem o amor perfeito. Não foi aperfeiçoado na palavra. Por isso ele tem medo. Culpa, remorso e medo acompanharão aqueles que não são aperfeiçoados no amor e se recusam a obedecer os mandamentos de Deus, a crer e confessar Jesus Cristo como Salvador. Vivem apavorados e com medo agora, mas medo, grande pavor,
terão quando se apresentarem no dia do juízo final, onde serão condenados pelos seus pecados. Apocalipse 6, 15, 17. Agora é para encerrar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. E disseram aos montes e aos rochedos: cai sobre nós, e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Se o cara não tiver em Deus, não tiver no amor de Deus, como é que vai se sustentar? Aí o cara vai pedir para as montanhas: me cobre, me mata, me cobre. Não tem jeito não, meu irmão. Disseram aos montes e aos rochedos: cai sobre nós e escondei-nos na face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. O Cordeiro do amor, o Cordeirinho. O Cordeiro é um bichinho pequenininho, bonitinho, né? E os cabas vão... E sabe quem é? Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os pobres, o pequeno, o grande, o escravo, o livre, tudo. Não vai ter bom não, meu irmão. Quem não tiver em Deus e Deus nele, quem viver no pecado, falando Deus é amor, e se esquecendo da justiça, vai receber essa justiça lá, no grande dia da ira, como Deus diz aqui. E quem pode suster sozinho, sem Deus? Ninguém. Mas aqueles que vivem o amor perfeito, vivem em comunhão com o Pai e o Filho, não têm do que ter medo. No seu coração não há tormento, mas alegria e amor. E estarão à direita do rei, e ouvirá sem medo, mas com temor: vinde benditos de meu Pai. Mateus 25, 34. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então, meus irmãos, hoje nós aprendemos o que é a grande diferença, entre outras coisas, de medo e temor. Se é algo relacionado com pecado, é medo. Você tem que consertar. Não adianta fugir de pastor, não. Tem gente que sai daqui com medo, pensando que fugindo do pastor Humberto, foge de Deus. É muito besta um inocente desse. Podendo ficar, confessar, ser tratado. Ora, mas se Jesus foi na cruz, vamos chegar lá, confessar o pecado e entregar para ele ser livre, aí o cara vai e foge, com medo. Como Adão fez com Deus. Vi que estava nu, tive medo e me escondi. Pequei. Estava lá se pelando de medo. É isso que nós temos que pedir, o aperfeiçoamento do amor de Deus em nós. Quando se fala de aperfeiçoamento de amor de Deus em nós, se fala em viver em santidade, se fala em viver em justiça. Amor e injustiça é totalmente excludente. Amor e pecado é totalmente excludente. Deus e pecado é totalmente excludente. É impossível separar Deus do amor do Deus da justiça. É um só, você não pode separar. Nós temos que nos conscientizar disso. Pastor, mas quem pode? É impossível para o homem. Impossível para o homem, mas possível para Deus. É dele o querer, é dele o efetuar. Que o Espírito Santo de Deus, pela graça concedida no perfeito amor, lance fora todo medo e nos aperfeiçoe no santo temor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Que Deus nos abençoe.